Boa tarde a todos, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, certo? Então, vamos conhecer um pouco hoje sobre bactérias. Como falei na aula passada, bactérias é um dos micro-organismos. Quem lembra o que é micro-organismos? Como eu falei no vídeo passado, micro-organismos são seres vivos microscópicos, ou seja, muito pequenos, impossíveis da gente visualizar a olho nu. Nós só conseguimos visualizar eles com a ajuda de microscópio, certo? E a bactéria é desses micro-organismos que eu citei na aula passada. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre as bactérias. Então, o que seriam as bactérias? Bactérias são seres vivos unicelulares, ou seja, formados apenas por uma única célula. E são também procariontes. Procariontes é uma palavra nova para vocês. Então, procariontes quer dizer que o núcleo celular, ou seja, o material genético da bactéria, ela não é envolvida por uma membrana. Essa membrana, que é chamada de membrana nuclear, as bactérias não possuem essa membrana, certo? Elas são os principais representantes do reino Monera. Como eu falei para vocês, os seres vivos, todos os seres vivos, são classificados e agrupados em reinos, em 5 reinos. Então, as bactérias são os principais representantes do reino Monera. As bactérias, elas trazem benefícios e prejuízos para os seres humanos, certo? Eu trouxe alguns prejuízos para vocês compreenderem. Então, as bactérias são causadoras de alguns tipos de doenças. Eu trouxe 3 para vocês conhecerem. Uma das doenças que é causada por bactéria é a meningite meningocócica. Como vocês podem ver na imagem 1, onde tem um pé de um paciente atingido por essa doença. Depois temos na segunda imagem a imagem do tétano, que é uma pessoa com uma parte do tecido da pele apodrecida. E o terceiro temos a hanseníase. A hanseníase é uma doença de pele também causada por uma bactéria, certo? Como eu falei, as bactérias também trazem benefícios para os seres humanos, certo? Vários benefícios, mas eu também só trouxe 3 para vocês aprenderem no momento. Então, o primeiro benefício das bactérias é que elas participam da ciclagem dos nutrientes. O que quer dizer? Quer dizer que elas devoram a matéria orgânica em decomposição. Ela participa da decomposição desses materiais, certo? Ela também participa da fixação do nitrogênio no processo chamado de ciclo do nitrogênio. Ela também participa da produção de álcool etílico. Esse álcool etílico é utilizado na fabricação de algumas bebidas, por exemplo. Então, as bactérias, elas são classificadas de acordo com a forma do corpo, ou seja, de acordo com sua morfologia. Morfologia significa forma. Então, as bactérias são classificadas de acordo com suas formas. Quando ela tem formato de bolas, formato cilíndrico, ela é chamada de cocos. Quando ela tem formato de um bastão, é chamada de bacilos. Quando ela tem formato de vírgula, é chamada de vibriões. E quando ela tem um formato em espiral, ela é chamada de espirilo. As bactérias também podem ser agrupadas de acordo com a quantidade. Por exemplo, quando temos bactérias em forma de cocos agrupadas em 2, nós chamamos de diplococos. Quando temos bactérias em formas de cocos empilhada um ao lado da outra, formando uma correntezinha, chamamos de estreptococos. E quando temos bactérias em forma de cocos todas juntas, formando como se fosse um cacho, chamamos de estafilococos. Também encontramos bactérias flageladas. Flagelo é uma estrutura do corpo da bactéria que a gente vai entender mais na frente, certo?
De acordo com sua locomoção, como será que as bactérias se locomovem, certo? Então, a bactéria ela vai se locomover através do batimento dos flagelos, certo? Esse flagelo é uma estrutura do corpo da bactéria, é como se fosse um filamento contínuo e longo. Ela vai ser constituído de fibrilas, certo? E ela também tem estruturas anexas do corpo, que são pelos e fíbrias, também chamados de pilo. Todas essas estruturas vão auxiliar na locomoção da bactéria. Como é que essa locomoção vai ocorrer? Aqui eu trouxe para vocês a estrutura do corpo da bactéria, mas a gente não vai estudar isso agora, certo? Só trouxe para mostrar para vocês o flagelo. O flagelo é longo, certo? E auxilia na locomoção. Como é que ele vai se locomover? O flagelo ele se locomove através do batimento desses flagelos. A bactéria se locomove a partir do batimento desses flagelos, como vocês podem visualizar aí na tela. Então, as bactérias, a grande maioria delas são heterótrofa. O que quer dizer heterótrofa? Quer dizer que eles não conseguem produzir o seu alimento. Eles pegam o alimento da natureza. Como, por exemplo, eles comem matéria orgânica em decomposição. Qualquer matéria, folha, tronco, qualquer coisa em decomposição. Mas também podemos encontrar algumas que produzem o seu próprio alimento. Então, elas são chamadas de autótrofas. Quem são elas? São as aeróbicas, que elas precisam de oxigênio para produzir seu alimento. Anaeróbicas facultativas, que podem viver ou não sem o oxigênio. E anaeróbicas obrigatórias, que morrem na presença de oxigênio. As bactérias elas vão se reproduzir assexuadamente. O que é assexuadamente? Que não tem a troca de material genético. Ela vai se reproduzir por um processo chamado divisão binária, onde as bactérias elas vão aumentar de tamanho, depois vão se fragmentar, vão se dividir em duas. Como vocês podem ver aí na tela, essa é uma bactéria bacilo, que ela está em processo de divisão, certo? De reprodução assexuada. Vocês podem ver que ela se alonga e depois parte ao meio, certo? E ela vai fazer isso repetidas vezes. Eu trouxe aqui uma atividade para vocês, certo? Então, a questão número 1 tem a seguinte pergunta: o que são bactérias? Aí vocês vão escrever. Segunda pergunta, como as bactérias se locomovem? Terceira pergunta, qual o tipo de reprodução das bactérias? Quarta pergunta, qual o principal tipo de nutrição das bactérias? Quinta pergunta, como são classificadas bactérias? Escreva as suas classificações. Vocês vão vão escrever essa atividade no caderno de ciências, vão mandar a foto para mim, certo? Para eu corrigir e dar a nota. Essa será a terceira nota da segunda unidade, certo? Todos façam, por favor. Qualquer dúvida, entre em contato. E até a próxima aula.